Bom dia, paz do Senhor. Mais um dia, né? Para fazermos aqui aquilo que temos que fazer todos os dias. Ler e refletir sobre a palavra do Senhor. Ler, refletir, meditar de dia e de noite. Eu vou ler aqui um texto muito conhecido que venha do céu, né? A eloquência e a interpretação, a explanação dessa palavra, né? O que ela quer falar conosco nesta manhã. O que ela nos diz, essa palavra, a palavra do Senhor, ela sempre tem. Se você ler, eu vou interpretar de um jeito e você vai interpretar do outro. Eu leio de uma maneira e você vai ler a mesma palavra e Deus vai dar outro entendimento a você. É incrível, mas é incrível. Eu acho muito difícil alguém ter a mesma interpretação, muito difícil. Geralmente são poucos que têm, mas tem. Mas assim, a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã e a cada um ele dá um discernimento, um entendimento diferente. Até porque não somos iguais. Somos até aparentemente. Mas Deus é tão bom que Ele fez todo mundo diferente. O DNA não tem DNA igual. Não tem uma digital igual, é diferente. Ainda que seja gêmeo da mesma placenta, se você for ver, a digital deles é diferente. Isso é que é Deus, né? Vamos ler aqui em Gênesis. Eu estou em Gênesis, que é o capítulo de Gênesis que eu vou ler. Gênesis 41. E o Gênesis capítulo 41. Gênesis 41 e o verso 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. A palavra é muito boa, 41, todos nós sabemos da história de José. Aí o que eu acho interessante é que se prega assim. O povo só vai para o versículo isolado na fase que José chega a ser governador. Mas o processo para chegar até o governo do Egito, o processo que José passou começou pelos próprios irmãos em casa, começou pela própria casa. Os próprios irmãos. E o pai mandou José, vai lá José, vai atrás dos teus irmãos, vai lá ver como teus irmãos estão, vai atrás dele. Acho que o pai achou que o menino estava demorando. E a história começa por causa de uma túnica que o pai já fez para José. E a túnica era de várias cores, e só o pai fez sobre medida, ele fez para José, não cabia nenhum dos outros irmãos, não cabia ninguém. Mas o que começou a pegar, o que começou a diferenciar entre os irmãos de José e José era o caçula e o pai gostava, era notório que o pai de José gostava muito mais de José, né? Não é que ele não gostasse dos outros, ele tinha um carinho maior por José, uma afeição maior. José era o caçula, era o último, era um menino, né? O último da linhagem, dos filhos. E ali aquele pai, já velho, dedicava-se mais a José. Mas o que incomodou mesmo os irmãos de José não foi nem a túnica, foi o sonho de José. Deus deu um dom a José de sonhar, interpretar tanto o sonho dele como os sonhos dos outros, de qualquer pessoa que Deus desse a ele interpretação. Ele disse: Deus dá interpretação, eu vou interpretar. Não era nem o que ele quisesse fazer, né? Quando ele ia dizer assim: olha, eu vou orar ao Senhor, se Deus me dá interpretação, assim eu farei. Aí começou aquela perseguição todinha com José, os irmãos. Disse assim: como é que é? Quer dizer que a gente vai se dobrar perante ti, José, na casa de Potifar aqui. José foi vendido, os irmãos fazem assim: como é que é, José? Tu sonhasse que eu, teus irmãos, painho, maninha, que a gente, todo mundo vai se dobrar diante de ti, que ele via, né, os molhos, né? Os molhos dele se ficava em pé e os dos irmãos dele se prostrava diante dele. E a gente sabe que ao decorrer da história de José, foi isso que aconteceu. Foi ou não foi? O que tardou o processo de José foi abrir a boca e contar do sonho. Não foi nem um sonho que Deus deu. Deus dá um sonho a mim, dá a você, dá uma revelação a mim, a você, a gente bocudo, não fecha a boca, vai revela o mistério que Deus tem comigo e com você. Você está entendendo? Gente ignora aí, porque eu moro aqui na avenida, tem um comérciozinho ali, aí os carros de som passam, aí de vez em quando o vídeo fica assim.
Essa é algumas vozes aí, é da rua mesmo, que eu moro na avenida. E o problema não foi o sonho, não, e nem foi Deus, foi José que abriu a boca. Se José tivesse ficado caladinho, talvez o processo teria sido menos. Porque José foi jogado no calabouço. Primeiro queriam matar. Arquitetaram para matar. Aí um disse, não, vamos matar não. Aí inventaram que mataram o bicho lá e sujaram as vestes para dizer ao pai que ele tinha morrido. Que tinha sido comido, né? Aí jogou ele numa cisterna. Aí vem o eunuco, passa, tira José e vende José. Veja que situação. Os próprios irmãos de José, por conta de um sonho. Por conta de um sonho, quantos não jogam a gente numa cisterna? Não colocam a gente para fora. Você contar um sonho, Deus me revelou isso, aí sonhou isso, essa daí. Como é que é, menina? Deus vai exaltar ela. Deus vai botar ela ali. Deus vai botar ele ali. O que Deus te revelar, terra, fecha a boca. Aprende aqui, ó. Eu era muito bocuda. Deus me disse, se eu não fechasse, ele costurava. Eu aprendi a fechar a boca, silêncio. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha, aprenda. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha, porque não sabe. O que atrapalhou José foi lhe contar o sonho. Leia o texto. Leia o texto todinho. Eu só li aqui só um versículo, mas o texto é claro. José foi para a casa de Potifar, onde José colocava a mão, ele já estava aqui, ó, prosperando. Onde ele colocava a mão, José entrou lá como escravo. E o faraó achou graça em José. José era um moço jovem, tem a saúde, né? Dinâmico, e botou José para tomar conta da casa dele, ó. Olha, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Onde José colocava a mão, gente, prosperava, que Deus era com ele. José foi para a cadeia por causa da mulher. A mulher de Faraó inventou um falso, uma calúnia, dizendo que José teria pego ela. A mulher cresceu o olho em cima do homem, o homem não quis, preferiu correr, preferiu fugir da situação, mesmo assim foi acusado de ter molestado a mulher de Faraó. Entre a mulher de Faraó e um servo, ele vai acreditar, ele acreditou na mulher. Olha, não pense em você, que você é amiga da esposa de fulano, da esposa de ciclano, amiga da dirigente, amigo de A, amigo de B. E se inventar uma história, tu acha mesmo que a mulher dele vai acreditar em você ou nele? Vai acreditar nele. Você pode ser amiga de cama e mesa, se levantar um falso contra você, a amizade já era. A gente tem que vigiar. Se acontece, está aqui para a gente vigiar. Conhecer, respeitar é uma coisa, mas essas amizades muito finas. Vigie. Não sei por que essa palavra, mas é para alguém. Vigia. Vigia porque a gente é carne. Carne reina. A Bíblia manda vigiar e orar. Ela não manda orar e vigiar, manda vigiar e orar. Que quem vigia e ora tem discernimento. Não, é meu amigo, é minha amiga, vai nessa. Olha José, os irmãos de José. Aí aqui, José no cárcere, aí vai o padeiro, vai o copeiro, a gente sabe da história que acontece quando José interpreta o sonho desses dois, um morre, aí José diz assim para um deles, lembra-te de mim lá quando estiver na presença, quando tu for lá para o palácio, que estiver lá com o faraó, lembra-te de mim, ele lembrou? José passou mais um tempinho lá na cadeia, ó. Ninguém vai lembrar de você quando você estiver lá no cárcere, não. Vai lembrar de tu nas festas, no banquete, aí lembra de você. Vai pra prisão pra tu ver, vai pro hospital. Cai na enfermidade pra tu ver quem vai passar uma noite lá contigo, tuas amigas, teus amigos. Até a parentela, até os parentes, muitos não querem ficar. E José, esse texto aqui é pra gente ter base. Que ao começar, muitas vezes pela nossa própria parentela que nos deixa, que nos coloca na prisão. Está entendendo? Faça a sua parte, faça feito José. Aí Deus deu um sonho a Faraó. Faraó ficou doido, chamou todo mundo, chamou o mago de tudo que foi lugar. Ninguém interpretou o sonho de Faraó. Aí ele lembrou. Aí alguém disse, o copeiro, né, que o padeiro morreu. Tem um lá na cadeia, que quando eu estive preso, ele interpretou o meu e o padeiro morreu, eu estou vivo. Mas ele interpreta o sonho. Aí quando eu cheguei aqui no texto, 41, e José se barbeou, né?
José se preparou, 41:14 de Gênesis. Então enviou Faraó e chamou a José e fizeram sair logo da cova, na minha versão é cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. José se preparou, mudou a feição, né, que José estava na cadeia, ele não ia se apresentar diante de alguém poderoso, do jeito da cadeia. E lá o texto diz que a cadeia organizava, onde José botava a mão, organizava. E José interpretou o sonho de Faraó. José foi lá e interpretou. Direitinho aconteceu. E não tendo mais o que fazer, Faraó disse, esse homem como está perto de mim. E ninguém aqui, ninguém mandou chamar, chamou. Ninguém interpretou, ninguém. As vacas gordas, as vacas magras. Foi José de 10 anos, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E José disse, perguntou, o que a gente faz? Na fartura, o que fez? Juntou, encheu o celeiro, se abasteceu do alimento e fez. Se a gente pegar os 7 anos de fartura e abastecer bastante, né? O Egito vai ter alimento para fornecer nos 7 anos de seca, de fome, de escassez, de tudo acabado, né? Todo mundo teve os 7 anos de fartura, mas acabaram a fartura. Só comeram, usufruíram. E o Egito, sobre o governo de José, que Faraó tira o anel do dedo dele e coloca no dedo de José e diz, abaixo de mim, tu manda aqui em tudo. Veja que honra. O sonho que Deus falou para José, ele cumpriu. O processo que José passou, o processo que ele fez, que ele teve que passar, a culpa foi dele. Bocudo, abriu a boca, foi contar para os irmãos. Olha, tia, não sei assim. Aí os irmãos disseram, é mesmo, é? Aí você vai, viu? E não mataram porque Deus não permitiu, porque o coração deles queria matar. Queria ver José morto, queria que José morresse. Então aqui fecha a tua boca. Aquilo que Deus te mostrar é para você. Se Ele mandar você ir a alguém dizer, você vá. Se for revelação para alguém, você vai e diga. Mas se for para você e você ficar caladinho, fecha a sua boca. Senão você vai parar no calabouço, viu? Feito José. Os tempos não mudou não, os tempos é o mesmo. A palavra é a mesma, o povo é o mesmo. E o tempo está pior ainda do que lá. Mudou para pior. Perdoa aí que eu disse, não, mas mudou para pior, tá certo? Fecha a boca. Aquilo que Deus colocar na tua mão, faz conforme a tua força. Aquilo que Deus te revelar, fecha a boquinha. Boca fechada, não entra mosquito. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. E aqui eu deixo essa reflexão. Vamos ter hoje, se Deus quiser, um bom dia, né? Um dia perfeito na paz do Senhor. 10:10 no meu relógio aqui. Reflita, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos crescer junto, tá bom? Fica na paz, tenha um bom dia e feche a boca. Segredo. Tem coisas que é para você, é com você e Deus, acabou. Fecha a boca, crente.